Cada ser humano que veio ao mundo tem um itinerário a seguir. É um traçado já pré-definido, onde muitos interpretam isso como destino, sorte, sina, predestinação e muitas outras mais. Quem crê chama isso de vocação, chamado, e atribui sempre a um chamado de Deus. Fala-se do chamado à vida, chamado à filiação divina, chamado à salvação, chamado a modos de vida. Os trechos bíblicos de hoje vão acentuar essa questão do chamado de Deus. O primeiro chamado está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 3 ao 10, se refere a Samuel. Deus o chama, mas o jovem ainda não tem capacidade para discernir, para saber que é o Senhor que o chama. Mas logo que recebe as orientações para fazer o discernimento, se coloca à disposição, se abre para servir, se dispõe a participar de um projeto na sua vida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 até 42, também descreve o chamado dos primeiros apóstolos, dos quais o próprio João é um deles. E os dois personagens em destaque aqui são André e Simão. Esse último foi chamado e já de cara teve seu nome mudado para significar um tipo de missão. De agora em diante, ele não vai mais ser Simão, mas Rocha. Estou usando aqui o termo rocha porque dá para entender melhor. A palavra Pedro, em português pelo menos, dá para ser entendido no seu feminino, pedra. Foi o que Jesus quis dizer para ele: você é pedra. Simão, pedra. Então, em português ficaria melhor Simão Rocha. Mas sempre colocando essa questão de que a palavra Pedro é aportuguesada nesse sentido para significar a solidez com que Simão ia seguir a Jesus e conduzir até ser a pedra fundamental da sua igreja, a rocha fundamental. O nome na Bíblia, o nome da pessoa na Bíblia é importante, porque ele indica a essência, a natureza e a missão de uma pessoa. Então já aparecem aqui vários chamados a pessoas para participarem do projeto de Deus em Jesus Cristo e no Antigo Testamento a Yahvé. É um chamado para um tipo de segmento todo particular. Hoje se fala no
chamado para ser pastor, ministro, padre, missionário, missionária, mas esse chamado é para alguns, para uma minoria. E o resto dos filhos de Deus? Não são chamados para nada? Por isso é que vem Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 20, e mostra um caminho pelo qual todo mundo é chamado. E qual é esse caminho? É o nosso corpo. Reconhecer, valorizar, respeitar o próprio corpo é um chamado dirigido a todo aquele que abraçou a fé. Por isso é que ninguém pode se sentir não chamado por Deus, ou preterido por Deus, que não o chamou, não a chamou para nada. E esse chamado apontado por Paulo não é nada pequeno. Vossos corpos são membros de Cristo, diz o apóstolo. E ainda, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. E por fim, glorificai a Deus com o vosso corpo. Enfim, ninguém se considere marginalizado ou diminuído, achando que não recebeu nenhuma vocação. Ou seja, não foi chamado por Deus para nada. Pelo contrário, foi chamado não só para colaborar no desenvolvimento do projeto de Deus, mas para ser o projeto de Deus. Os outros são chamados para ajudar. Esse chamado do corpo é para glorificar. Minha gratidão por você ter me ouvido e visto até aqui. Peço que continue prestigiando este canal e também fazendo propaganda dele para os seus contatos, seus amigos, para que se inscrevam no canal e recebam as notificações e também possam dar a sua contribuição de gostei ou não gostei, para que esse canal possa crescer. Nos veremos no próximo vídeo com a graça de Deus.